Bom dia! Hoje são 7 de dezembro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 29º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre livros aqui da coleção Análise da Inteligência de Cristo, do Augusto Cury. E estou aqui com o livro O Mestre da Vida. E vamos agora a mais um trecho aqui do livro. Há mais um erro aqui da Bíblia, correto? Muito bem. Antes de entrar aqui no quadro, vou aqui fazer uma explanação rápida sobre língua portuguesa. Você que está assistindo a esse vídeo, com certeza já estudou primeiro grau, segundo, ou talvez aí curso superior, não sei. Eu sei que você tem noção de palavras, figuras de linguagem, não é? Figuras de palavras, figuras de pensamento, não é? Figuras de construção. Você tem noção de figuras de linguagem, não é? Aquela metáfora, não é isso? Metonímia, zeugma, não é? Elipse, não é? Pleonasmo, hipérbole. Você se lembra, não é? Dessas figuras de linguagem. Figuras de linguagem são expressões que a gente usa quando vai escrever um romance, um conto, uma crônica e até mesmo na vida diária. Muitas pessoas, sem saber, usam figuras de linguagem. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui a figura de linguagem pleonasmo, que é bonita, não é? Pleonasmo significa repetição de palavras, que deixa o texto mais bonito. E a gente usa isso diariamente em qualquer lugar do mundo, do Brasil, Estados Unidos. Você aí usa pleonasmo sem saber. Por exemplo, vamos traçar aqui um caso hipotético. Seu vizinho aí, ele é casado. E você vê seu vizinho com a amante dele num shopping aí da cidade. Certinho? Num shopping. Você vê seu vizinho com a amante dele. E você é muito amiga da esposa dele. Aí você, como é fofoqueira, vai correr e vai dizer à esposa que viu o marido dela com a amante lá no shopping. Você aí, fofoqueira, doidinha para criar briga, aí vai, corre, diz a mulher lá do homem, a esposa dele: olha, Maria, eu vi seu marido com a amante dele lá no shopping, se beijando. E aí a esposa vai fazer o quê? Se ela gosta muito do marido, ela vai dizer assim: não, meu marido jamais vai me trair. Você viu, foi outro homem parecido com ele. Aí você diz: não, Maria, eu vi com meus próprios olhos. Olha aí. Não, Maria, eu vi com meus próprios olhos. Essa expressão, com meus próprios olhos, é um pleonasmo. É repetição. Basta você dizer: eu vi, Maria, eu vi. Mas aí você diz: eu vi com meus próprios olhos. Então, com meus próprios olhos é uma repetição que deixa a coisa mais bonita. E isso aí é uma repetição aceitável. Chama-se pleonasmo, quando você repete. Eu vi, basta dizer eu vi. Mas aí você diz: eu vi com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos é o pleonasmo. Isso é uma figura bonita. Certinho? Muito bem. O que figuras de linguagem, eu digo, tem a ver com a Bíblia aqui? Ora, na Bíblia existem milhares de figuras de linguagem. Futuramente vou fazer um vídeo, uma série mostrando passagens bíblicas e mostrando ali as figuras de linguagem que estão lá na Bíblia. Certinho?
Então aqui você vai ver um erro e você vai rir muito com esse erro aqui na Bíblia. E é justamente sobre figuras de linguagem. O Mateus errou feio porque ele pensou uma coisa e era outra, certinho? E isso, figuras de linguagem. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Aí está o quadro, não é? O título: Augusto Cury e Jesus Cristo, 29º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo é utilizada pelo Augusto Cury, e não por mim. E não por mim. Eu digo apenas Jesus. E por quê? E por que eu digo apenas Jesus? Porque o Jesus das narrativas lendárias que estão no Novo Testamento, Jesus nunca foi o Messias, Cristo em grego, esperado pelo povo judeu. Não foi. Certinho? É por isso que eu digo Jesus. Muito bem. Nos vídeos anteriores, mostro aqui esse trecho do Augusto Cury, nas páginas 39 e 40 desse livro dele aí, O Mestre da Vida. Ele diz assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros e os quatro se completam. Resumindo, o Augusto Cury está dizendo que os quatro evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos aí, eles têm uma coerência, uma lógica entre eles. Não ria, por favor, não ria. Você está atrapalhando aqui a minha concentração. Tem uma lógica, tem uma coerência que impressionam os estudiosos da Bíblia, certinho? E diz o Augusto Cury que os evangelistas, cada um, para fazer seu evangelho, fez uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus. Certinho, gente? E ainda mais, diz o Augusto Cury, que os evangelistas não se copiam. Que Mateus, por exemplo, não copia nada de Marcos. Que Lucas não copia nada de Marcos. Entendeu? Tudo isso aqui é o que diz o Augusto Cury. E o que ele diz aqui, não há correspondência alguma. Não há correspondência alguma. Certinho? Muito bem. Então aqui eu coloquei maluquice de Mateus. Você vai entender o que é essa maluquice aqui. Muito bem. Então vamos aqui ao Juan Arias. Juan Arias, diferentemente do Dr. Augusto Cury, o Juan Arias é formado em teologia. Ele é teólogo. O Augusto Cury é psiquiatra, fez pós-graduação em psicologia e fez doutorado em administração de empresas. O Juan Arias, ele é teólogo. Vários livros sobre Bíblia, publicados em 10 idiomas. O Juan Arias, ele é um pesquisador ferrenho na Bíblia, certo? Hoje ele mora no Brasil. Está morando aí, salvo engano, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. No livro dele, A Bíblia e Seus Segredos, que aqui está, ó, Juan Arias, A Bíblia e Seus Segredos, na página 30, ele, entre outras coisas, ele escreve o que está aí. Diz ele: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. O que ele diz aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Até o Papa Francisco sabe disso aqui, correto? Então diz o Juan Arias que a Bíblia apresenta erros e contradições inúmeros, não é? Exageros e mitos e fatos reais. Nesta passagem aqui, vamos ver um erro, certinho? Um erro aqui notório na Bíblia. Mais um, correto? Muito bem. A pergunta aqui, vamos lá, diz assim: quando Jesus chegou a Jerusalém, na entrada triunfal, naquela lenda sobre Jesus, chegando em um animalzinho, um jumento,
Em que animal ele montava? Eu já respondi aqui, não é? Quando Jesus chegou a Jerusalém, na entrada triunfal, em que animal ele montava? Depois vamos analisar a resposta de Mateus, e você vai rir muito. Então vamos aqui ao Velho Testamento, porque Mateus colocou aqui uma profecia, que não é profecia, entre aspas, tirada deste livro aqui, Zacarias, correto? Para que você entenda. Então vamos começar aqui por Zacarias, um livro que está no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Certinho? Muito bem. Quando alguém que atribuiu aí o nome Zacarias, quando alguém escreveu o que está aqui, veja bem, quando alguém escreveu este livro de Zacarias, não havia livro algum de Mateus, não havia nada, não havia Jesus, nem Jesus havia nascido aqui, quando alguém escreveu o que está em Zacarias, correto? Gente, nada que existe no Velho Testamento, nada, se refere a Jesus. Profecia nenhuma. Tudo isso foi posterior invenção dos cristãos. Quando um cristão no Novo Testamento se refere a uma profecia que está no Antigo Testamento, dizendo que Jesus realizou aquela profecia, isso é mentira. Isso é mentira. O que está no Novo Testamento foi sendo criado a partir de profecias aqui que eles sabiam, eles tinham conhecimento dessa profecia, entre aspas, e pegaram essa profecia aqui e transformaram, dizendo que Jesus estava realizando essa profecia, quando o processo é diferente. O processo é diferente. Eu posso pegar várias profecias, entre aspas, e fazer uma história, dizendo que o personagem de minha história está cumprindo aquelas profecias. E foi o que fizeram aqui no Novo Testamento. E aqui é um exemplo, mais um exemplo. Muito bem. Então, quando alguém escreveu Zacarias, não havia nenhum cristão no mundo, não havia Jesus. Isso aqui foi muito tempo antes. O cristianismo veio depois, certinho? Muito bem. Então, em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, temos assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Olha aqui, escute. O teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Certinho? Isso aqui está em Zacarias. Quando depois de vários séculos depois, apareceram aí os cristãos, e o que está aqui escrito foi feito muito tempo depois disso aqui, quem escreveu o Evangelho de Mateus pegou este versículo aqui de Zacarias, certinho? Pegou este versículo de Zacarias, um rei justo e salvador montado em jumentinho, pegou esta profecia, entre aspas, e colocou aqui na narrativa criada por ele. Colocou este versículo aqui como se fosse aqui, no caso em Mateus, como se Jesus fosse a realização desta profecia aqui. Entendeu? Aqui é Jesus. No relato lendário de Mateus, aqui é Jesus. Então, o Mateus aqui, quem fez este evangelho e botou o nome de Mateus, pegou esta profecia de Zacarias, que nada tem a ver com Jesus, e colocou aqui como se fosse uma concretização aqui, Jesus realizando a profecia que estava em Zacarias. Aí um fiel de uma igreja cristã, ele lê isso aqui em Mateus, vê que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e o fiel pensa que isso aqui é a concretização de uma profecia antiga. Não!
o escritor aqui, ele pegou esta profecia que não se refere a Jesus e colocou aqui como se ela se refere a Jesus. É simples entender a Bíblia. E não é. Muito bem. Gente, o que está em Zacarias nada tem a ver com Jesus. Este rei aqui, o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumento, este rei aqui, gente, nada tem a ver com Jesus. Jesus nunca foi rei de Israel. Isto que está em Zacarias refere-se a um rei, propriamente dito, um rei de Israel. Se você ler todinho o capítulo 9 de Zacarias, se você ler o capítulo 9 todinho de Zacarias, você vai entender que este rei aqui não é Jesus dos cristãos. Em Zacarias capítulo 9, este rei aqui de Israel, este rei aqui em Jerusalém, ele iria aparecer e iria destruir, por exemplo, os habitantes da cidade de Tiro. Está lá, no capítulo 9 de Zacarias. Este rei aqui seria o salvador do povo de Jerusalém. Este rei aqui seria o Messias que eles esperavam. Este rei aqui iria expulsar os habitantes de Tiro, iria transformar os habitantes de Tiro em fumaça. Este rei aqui também iria destruir Gaza. Os habitantes de Gaza. Está lá, no capítulo 9 de Zacarias. Leia lá. O título é Castigo contra vários povos. E você vê que este rei aqui iria destruir Tiro, iria destruir Gaza e outras cidades lá. Jesus não destruiu nada. É por isso que este rei aqui, desta profecia entre aspas, nada tem a ver com Jesus aqui dos cristãos. Mas o Mateus, esperto, colocou mais aqui uma passagem de Zacarias, como se Jesus estivesse aqui realizando essa passagem. Não, este rei aqui não é Jesus. É o rei aqui de Jerusalém, de Israel, que iria destruir os inimigos. Leia o capítulo todo de Zacarias 9, todinho, e você vai entender que este rei aqui nada tem a ver com Jesus. É por isso que eu digo, profecias não se realizam, não são relacionadas com Jesus. Vamos agora ao erro. O Bart Ehrman, que é doutor em teologia, no livro dele, quem Jesus foi e quem Jesus não foi, o Bart Ehrman mostra esse erro aqui, ridículo, de Mateus. Ele diz: isso é chamado de paralelismo sinônimo. Mas Mateus, evidentemente, não compreende essa convenção poética. O Bart Ehrman mostra esse erro aqui no livro dele. E ele é um especialista em Bíblia. E o erro está aqui, gente, na figura de linguagem. Veja essa expressão aqui. Olha, eu vou ler para você. Presta atenção aí. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Muito bem, olha aqui. Montado em jumento. O rei, certo? Isso aqui é Zacarias, gente. Montado em jumento. Aí vem a repetição. Num jumentinho. Veja aí a repetição. Montado em jumento. Num jumentinho, cria de jumento. Ora, isto aqui é uma figura de linguagem utilizada por quem escreveu o que está em Zacarias. Certinho? Isto aqui chama-se paralelismo. Paralelismo, uma figura de linguagem. É uma repetição. Veja, paralelismo, sinônimo. O Bart Ehrman tem toda a razão. Essa expressão aqui de Zacarias, ó, montado em jumento, num jumentinho. Esta expressão aqui é uma repetição apenas de um termo, jumento, jumentinho. Isto aqui não quer dizer que sejam dois animais, não. É apenas um jumento.
não quer dizer que seja um jumento mais um jumentinho, não. É o mesmo animal. Isso é repetição, figura de linguagem, correto? O Bart Ehrman está com toda a razão. E ele disse que o Mateus ficou doido. O Mateus leu isso aqui e entendeu que eram dois animais. Aí botou na lenda de Jesus dois animais. Aí vem a loucura. Então veja, montado em jumento no jumentinho. Repetição, é apenas um animal. Eu digo assim, uma poesia, já já eu faço aqui, eu digo: estrela alta, estrela bonita, estrela clara. Veja aí, eu disse estrela alta, estrela bonita, estrela clara. Não são três estrelas, não. Isso é figura de linguagem que eu criei. É apenas uma estrela. Então o Mateus pensou aqui, o Mateus, maluco como ele era, viu isso aqui, pensou que aqui havia dois animais, um jumento mais um jumentinho. Aí ele quebrou a cara e cometeu esse erro aqui que leva as pessoas ao riso. Certinho? Vamos mostrar aqui. Diz o Mateus, ó: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O Mateus, ele é especialista nisso, ó. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O Mateus, ele já mostra aqui que o que ele diz sobre Jesus é de uma profecia, entre aspas. Ele quer dizer aqui para o leitor que Jesus estava realizando aquelas profecias do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Mas nada, nenhuma profecia se refere a Jesus. Ele muda de sentido aqui. Então ele diz assim: isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Aí vem: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga, correto? Não é isso? Um jumento, um jumentinho. Até aqui igual, não é? Agora o erro do Mateus está aqui, gente, ó. Ele diz que os discípulos de Jesus trouxeram para Jesus, ó, trouxeram a jumenta e o jumentinho, ó. Ele está dizendo que os discípulos de Jesus, a pedido de Jesus, trouxeram para Jesus uma jumenta e um jumentinho, dois animais. Não, é só um animal aqui em Zacarias. Agora veja o erro engraçado do Mateus. Ele diz: trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles, ou seja, puseram em cima da jumenta e em cima do jumentinho as vestes de Jesus. E sobre elas Jesus montou. Isto é, eles pegaram a jumenta, na lenda de Mateus, pegaram a jumenta, pegaram um jumentinho, dois animais. E sobre esses dois animais colocaram as vestes de Jesus. E Jesus se montou sobre suas vestes. Isto é, Jesus deveria ter, nesse erro aqui ingênuo de Mateus, Jesus deveria ter pernas bem longas. Porque veja aqui, ó, um desenho de Jesus, não sei desenhar, e aqui dois animais, aqui a jumenta e aqui um jumento, certo? Só que de frente para cá. Então pegaram as vestes de Jesus, colocaram sobre os animais as vestes e Jesus se montou sobre as vestes. Então Jesus deveria ter pernas bem longas para alcançar os dois animais na paralela, entendeu? O erro aqui engraçado de Mateus. Isso mostra o quê? É que aqui na profecia, entre aspas, de Zacarias, apenas um animalzinho aqui, apenas um jumentinho. Mateus não entendeu isso aqui, como diz o Bart Ehrman, Mateus não entendeu isso aqui, aí fez diferente. Como ele viu repetição aqui, ele pensou que se tratava de dois animais. Aí ele colocou essa loucura aqui, que levaram a Jesus a jumenta e o jumentinho. Assim, ó, a jumenta e o jumentinho aqui, um ao lado do outro. Colocaram as vestes de Jesus sobre os dois animais. E Jesus se montou sobre dois animais. Uma coisa que é impossível.
é preciso que a pessoa não seja um ser humano e tenha pernas muito longas, enormes, para alcançar os dois animaizinhos. E Jesus não tinha essas pernas longas. Jesus não tinha, era um ser humano. Certinho? Então aqui está o erro engraçado de Mateus. Dois erros aqui. O primeiro é que nessa profecia aqui, entre aspas, só há um animal e uma figura de linguagem chamada paralelismo sinônimo. Na lenda de Mateus, temos aqui dois animais. Ele colocou aqui dois animais, porque ele interpretou mal o que está aqui na profecia. É apenas uma repetição, não são dois animais. E ele colocou aqui dois animais, onde só há um. E aí é a loucura, não é? É impossível um ser humano, juntando dois jumentos, um ao lado do outro, botar uma capa em cima dos dois jumentos, e um ser humano abrir as pernas para alcançar ali os dois jumentos. Isso é loucura, é uma brincadeira. Então você vê que aqui está dois erros. O primeiro, Mateus colocou dois animais onde só há um. E segundo, esta profecia aqui, entre aspas, de Zacarias, nada tem a ver com Jesus. Repito, o rei de Zacarias iria destruir várias cidades, matando ali os habitantes. Veja lá o capítulo por completo. Jesus, o rei aqui, o rei destruindo Tiro, a cidade de Tiro, destruindo a cidade de Gaza, aqui em Zacarias. Aí Mateus pegou esta profecia, que nada tem a ver com Jesus, colocou aqui como se fosse Jesus no jumento, só que Jesus aqui nunca destruiu a cidade de Tiro, nunca destruiu Gaza. Jesus aqui não teve força nenhuma para expulsar os romanos de Jerusalém, da Palestina. Não teve força. Jesus não foi rei algum de Israel. Então, dois erros. Não se refere a Jesus, a profecia. E o outro erro, na profecia só existe um animal, um jumento. O Mateus botou um jumento e uma jumenta. Interpretou mal a profecia de Zacarias. É simples, gente, entender a Bíblia. Não é simples? Como diz o Juan Arias e qualquer teólogo sério, a Bíblia está repleta de erros, de exageros, de contradições, de discrepâncias, etc. Muito obrigado.